Sabia que você pode estar cheio de oportunidades, mas ainda não se deu conta? Eu sou Alexandra Trintim e nesse Café com Maná eu quero te ajudar a identificar cada uma delas. Quando fazemos uma oração, a gente espera um tipo de resposta. A gente quer que Deus nos entregue aquilo que pedimos de uma forma grande e pronta. Mas, muitas vezes, Ele entrega a resposta não no tamanho e na proporção que esperamos. Ele entrega bem pequenininha, numa forma de semente. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos enxergar uma oportunidade e achamos que Deus não está nos cuidando ou que não está atendendo às nossas orações. Mas eu quero chamar a tua atenção hoje, nesse vídeo, que Deus sim responde nossas orações, mas às vezes precisamos enxergá-las com a lente dos olhos de Deus. A gente pede para Deus um filho. A gente pede para Deus casamento, um bom emprego, a gente pede para Deus um bom ministério, queremos ser usados nos dons. Só que o que a gente se depara são respostas a essas orações de uma forma diferente daquela que a gente imagina. Quando Ele nos dá, por exemplo, um cargo numa empresa, Ele talvez não entregue de cara aquela função desejada ou aquele salário tão esperado, mas Ele nos dá uma função às vezes pequenininha. E essa função pequenininha, se for muito bem aproveitada, se for muito bem feita, a gente pode crescer e então chegar no objetivo final. Quando a gente pede um casamento, Deus nos dá sim um casamento, mas junto disso Ele nos dá várias oportunidades de construir um casamento feliz. E por que não dizer de um filho, né? Quando a gente pede um filho para Deus, o que Ele faz? Ele entrega a criança pronta? Chega a criança pronta ou adulto já? Para a gente usufruir, aproveitar a paternidade, a maternidade? Não. Ele entrega para nós uma semente de 0,0001 milímetros, muito pequenininha, mas que uma vez plantada, ela desenvolve, ela cresce e nos traz muitas alegrias. Assim são as outras respostas. Assim são as outras coisas que Deus nos atende. Ele entrega pequenininho, mas aquela coisa tão pequenininha, ela se torna grande se ela for bem aproveitada. Na antiguidade, era muito comum eles usarem metáforas agrícolas para ilustrar algumas verdades difíceis de entender. Então, por exemplo, Cristo, por vezes, ele usa a metáfora de uma plantação para ilustrar, para nos ensinar algumas verdades. E olha que eu quero ler com vocês aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. A tradução desse versículo, ela nos indica um conceito muito interessante que a Bíblia Sagrada sempre traz, da responsabilidade humana em relação às respostas de Deus. Eu sei que dentro desse contexto todo do texto está se referindo à questão de doações, né? E ofertas, enfim. Mas o conceito, né, dessa metáfora diz o seguinte, que aquele que planta pouco, colhe pouco. E aquele que planta muito, colhe em abundância. Entenderam? Então o conceito é o seguinte, que nós vamos colher à medida que nós plantarmos. E se a gente aplicar isso na vida, é em qualquer área da vida. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher, certo? Então, quando a gente entende esse texto, a gente percebe que há uma responsabilidade humana frente às respostas de Deus. Quando Deus ele atende a nossa oração, Ele entrega sementes. E o que a gente faz com essa semente? A gente pega essa semente e planta, enxerga como uma oportunidade, ou a gente acha que aquilo não é uma oportunidade e a gente joga fora. Ou a gente come, né? Nem planta e já come, já gasta a semente que Ele nos deu. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que muitas oportunidades a gente deixa passar
por não conseguir reconhecê-las, justamente por não conseguir identificar, por não ver aquilo como uma oportunidade. Nós achamos que Deus não nos atendeu, que Ele não nos respondeu, mas não é verdade. Deus responde sempre, mas às vezes de um tamanho que a gente não consegue ver a olho nu. A gente não consegue dar valor para certas respostas. Quando a gente ora e pede para Deus o casamento, a gente acha que Ele vai vir pronto e que a gente vai ser feliz para sempre. Felizes para sempre, que nem diz o conto de fadas. Mas o casamento, por exemplo, é um baita campo para ser plantado e a gente tem sementes na mão. Semente da paciência, do amor, da dedicação, da renúncia. E se a gente não plantar essas sementes, a gente não vai colher isso no casamento. Um filho é a mesma coisa. Não vem pronto. Deus, Ele nos entrega a semente e a gente cultiva, rega e espera crescer. Quantas coisas Deus tem te dado, Deus tem entregado em tuas mãos, mas você não consegue perceber, não consegue ver isso como uma oportunidade. Talvez você pede para Deus para ser usado na igreja, mas não consegue ver uma oportunidade na função que você está hoje. E talvez fique murmurando, achando que não está recebendo a oportunidade que você está pronto para assumir. Talvez você não está sendo visto, ou a igreja está te perseguindo. Só que às vezes não é isso. Deus deu uma semente para você. Seja para ficar na porta, seja para cortar a grama da igreja, para ajudar na manutenção do prédio, eu não sei. Mas são pequenas sementes que, se plantadas, elas se tornarão grandes oportunidades. Talvez é servindo à mesa, mas esse trabalho, esse servir à mesa, ele pode trazer grandes resultados, se for feito com amor. Então entenda que tem certas coisas que vêm até nós, não com a cara que a gente gostaria, mas é uma oportunidade. Se a gente olha a semente, ela é pequenininha, qualquer semente, ela é pequena, mas dentro dela, ela tem todas as estruturas necessárias para crescer. Você sabia disso? Dentro dela tem um embriãozinho, que quando ele é plantado na terra e ele recebe água, esse embrião, ele quebra a casca e ele começa a absorver o oxigênio e a água para ele e ele começa a se desenvolver. O que eu entendo disso? Que a semente que Deus nos dá, ela tem toda a estrutura necessária para crescer. Basta que a gente plante essa semente e que a gente aguarde, que a gente regue, que a gente espere ela crescer. Agora, eu não quero focar nessa questão da plantação em si. Eu quero focar entre o período de tempo em que você recebe a semente e o período da plantação. O que você faz com ela? Você olha e acha que ela é inútil? Você julga essa oportunidade inútil? Você acha que isso não quer dizer nada e joga fora? Não planta? Ou você come essa semente? O que você faz? Você precisa enxergar que essas pequenas oportunidades, ela é a resposta e talvez seja a oportunidade da sua vida. Você não pode jogar fora. Talvez você diga assim, mas irmã, eu quero fazer, mas eu tenho pouco tempo. E essa sementinha do tempo que você tem? É pequenininha, né? O tempo é escasso, né? O que a gente menos tem hoje em dia é tempo. Mas o que você faz? Você pega essa semente pequena do tempo que você tem e você se dedica com as coisas de Deus? Você se envolve nas atividades da sua igreja? Você passa tempo com Deus em oração, jejuando, orando, lendo a palavra? Ah, mas irmã, não vai fazer diferença porque eu tenho poucos minutos. Pegue esses poucos minutos e plante. Ah, irmã, eu tenho pouco conhecimento, eu não tenho estudo, eu não estudei, eu não fiz uma faculdade, mas pegue esse pouco conhecimento que você tem e aplique e plante. Comece a plantar. Não olhe para o tamanho da semente que você tem na mão. Ela pode ser pequena, mas foi Deus que te deu e dentro dela tem tudo o que você precisa para ter a grande chance da tua vida. Mas não despreze as oportunidades que Deus te dá.
Não despreze as coisas pequenas aos teus olhos, mas que elas são grandes e elas são capazes de crescer e de frutificar. Encare as respostas do jeito certo. Se ainda não chegou o emprego que você gostaria, ou o cargo, talvez você já está na empresa certa para crescer. Não desanime, não pense que ali você não vai ter oportunidades, porque pode ser sim que tenha muitas oportunidades. Não olhe se na igreja você não está sendo valorizado, de repente a sua função hoje está te preparando para algum setor da igreja que você vai ser muito usado por Deus ainda. Eu conheço pessoas que começaram no ministério de louvor limpando os instrumentos da igreja. Eu tenho um primo que limpava os instrumentos da igreja e hoje ele é um músico. Então, a oportunidade, às vezes, ela parece pequena. Imagina, uma pessoa começa limpando os instrumentos e, de repente, ela se torna um músico da casa do Senhor. Então, aquelas funções pequenas que talvez você tenha hoje, elas são grandes para realizar os teus propósitos. Às vezes Deus ele tem um chamado muito lindo para nós e a única coisa que ele nos entrega é uma sementinha dentro da gente, o nosso coração arde por alguma coisa na casa dele. Talvez seu coração se incline para o louvor, você goste de ouvir música, você goste de ouvir canções e não entende por que a tua mente está sempre ligada nessa parte do louvor da igreja. É porque talvez você já tenha essa semente dentro de você. Aproveite. Não é porque você não canta no microfone que Deus não vai te usar no louvor. De repente você tem a vontade de pregar a palavra, mas daí você olha para você e pensa, mas eu não tenho estudo, eu não sei falar, porque eu não tenho aparência. Aí você começa a olhar para o tamanho da semente que Ele te deu. Mas se ela for plantada e aproveitada, ela vai crescer e frutificar. Acredite, Deus já respondeu às tuas orações, mas respondeu de um jeito ainda pequenininho. E se você saber aproveitar, você vai plantar e com o tempo você vai colher. Não desanime. Eu tenho certeza que o Senhor, na sua infinita bondade, Ele já ouviu as suas orações. O que acontece é que você ainda não percebeu que Ele encheu as tuas mãos de sementes. Nunca um crente fica sem resposta às suas orações. Deus sempre nos responde. O Senhor, Ele sempre atende às nossas orações, mas Ele não responde do jeito que a gente espera, não no tamanho que a gente imagina, porque Ele coloca pequenininho, mas Ele coloca na mão. Ele colocou na sua mão. Você está cheio de sementes na mão. Você tem talentos, você tem habilidades, você tem oportunidades colocadas na sua mão. Plante. É pequena, não importa. Coloque na terra. Não coma a semente antes de plantar, não gaste a semente com aquilo que não é útil. Se você tem pouco tempo, aproveite seu tempo livre para as coisas de Deus. Óbvio, mantendo um equilíbrio entre lazer, família, trabalho, igreja, tudo óbvio, mantendo o equilíbrio. Mas aquele teu tempo, aquele tempo que você talvez gasta na frente da televisão ou fazendo algum passeio, alguma coisa, pega um pedacinho dele e plante para as coisas de Deus. Plante no reino de Deus, se envolva com a causa do Senhor. Plante o pequeno e tu vai colher grande. Não olha para o tamanho da oportunidade. Eu me lembro que teve um período do meu casamento que logo que a gente casou, a gente teve vários apertos. Meu esposo, ele estava ainda cursando, ele já estava na segunda faculdade, ele já era arquiteto e estava fazendo engenharia civil. Levou 8 anos fazendo engenharia civil. E quando a gente casou, ainda tinha 2 anos de estudo. E você sabe que é um curso caro. Embora ele ganhasse a metade do curso, ainda era um curso caro. E bem na época eu parei para estudar, pedi licença no trabalho e fui estudar. Então eu tinha uma bolsa de estudos bem baixa, né?
não comparada ao que eu recebia. E a gente teve que aprender a administrar esse orçamento. E você sabe, quando a gente está na casa dos pais, a receita é uma. Quando a gente casa, a gente passa a ter responsabilidades com uma casa e a receita diminui. E a gente tinha muito pouco dinheiro que sobrava todo mês. Só que esse pouco dinheirinho que sobrava, a gente empregava de um jeito mais sábio. A gente, tudo em acordo, a gente conversava e empregava de um jeito mais sábio. Então, às vezes, a gente ia passear num shopping, por exemplo, e a gente pegava o pouco que tinha e não gastava, por exemplo, com lanche, com comida. A gente comia antes de sair de casa, para vocês terem ideia, né? Eu forrava a barriga antes de ir. Só que aquele recurso pouco que tinha no mês, a gente plantava. Nunca a gente saiu sem trazer um livro para casa. E vou dizer, eram livros que não tinham resultado imediato, mas que poderiam nos fazer crescer enquanto pessoas, enquanto servos de Deus e enquanto profissionais. Um crescimento a longo prazo. Mas a gente sempre trazia um livrinho para casa. Hoje a gente colhe muitos frutos dessa plantação. Então, era pouco recurso? Era pouco recurso. Mas era um recurso que estava na nossa mão e a gente precisava ter sabedoria de onde plantar. Talvez você diga, irmã, eu tenho pouco recurso, eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco talento, eu tenho pouco isso, pouco aquilo. Pegue esse pouco e plante no lugar certo. Não coma a semente, não gaste a semente, não desperdice a oportunidade. É pequena, pode ser, mas pegue essa oportunidade e plante no lugar certo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu ministério. E que você tenha sabedoria de aproveitar todas as oportunidades. Não assopre a semente, pegue ela nas mãos e plante no lugar certo. E você, no tempo certo, vai ver os frutos. Porque Deus não te deixou sem resposta. Ele não deixou você sem resposta. Ele respondeu com a semente. Então confie. Você já tem tudo nas mãos para alcançar os teus objetivos, porque o teu Deus te deu toda a condição para que isso aconteça. Até semana que vem. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.